Fala galera, vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Contusão de La Cruz tem novidade e volta ao Flamengo irá acontecer antes do que todo mundo imagina. O Flamengo decide nesta quarta-feira 7 no Allianz Parque diante do Palmeiras, uma vaga para a próxima fase da Copa do Brasil, em busca de classificação. Flamengo tem um confronto decisivo diante do Palmeiras nesta quarta-feira 7, às 20 horas, pela Copa do Brasil. A equipe carioca venceu o jogo de ida por 2-0 no Maracanã, podendo perder até por um gol de diferença que conquistar a classificação. Entretanto, buscando reverter a situação, o técnico Abel Ferreira vem trabalhando com o objetivo de fortalecer o elenco nos bastidores. Com isso, o treinador teve a sua estratégia revelada e deve optar por Felipe Anderson como um falso 9 para reverter o placar. Enquanto isso, a gestão vem focada na preparação da equipe e de olho no mercado para a qualificação do elenco. Mas, buscando a manutenção de uma forte equipe, Brás conseguiu superar o Barcelona e acertou a renovação com Lohan. Preocupação nos bastidores. Apesar da vantagem construída no Maracanã, o técnico Tite não esconde a preocupação em fazer a equipe apresentar um bom desempenho em campo. Mas para isso não contará com o elenco completo para a disputa. Isso porque na última terça-feira 6, através das redes sociais, o Flamengo informou a ausência de La Cruz no confronto. O atleta de La Cruz não foi relacionado para a partida contra o Palmeiras. O uruguaio segue em tratamento do trauma no joelho direito. Desta forma, a comissão técnica acaba perdendo um dos seus principais jogadores do meio-campo, que vem atuando de forma ativa em campo, ajudando tanto na parte defensiva como ofensiva. Movimentação nos bastidores. Vale destacar que a lesão de La Cruz não preocupa nos bastidores e que a comissão técnica optou em não o utilizar para não prejudicar o desempenho do jogador para o decorrer da temporada. Desta forma, ele vem realizando o tratamento de forma preventiva para que consiga retornar 100%. Assim, a expectativa é que ele esteja à disposição da equipe para o confronto diante do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Gabigol muda de ideia e aceita renovar com o Flamengo se um detalhe for resolvido. Atacante é um dos maiores ídolos de toda a história do Mengão, e isso vem pesando para sua possível permanência. Escalação definida. O Flamengo tem nesta noite 7, um jogo importantíssimo para a sequência da temporada e que irá ditar como será o destino do time de Tite em busca dos principais títulos do ano. Com uma vantagem de 2-0 em cima do Palmeiras, o rubro-negro carioca pode até perder por um gol de diferença que se classifica, mas a ideia flamenguista é não sentar no resultado e jogar para vencer no Allianz Parque. O Mengão entrará em campo com a seguinte escalação: Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Alan de La Cruz, Arrascaeta e Gerson, Luiz Araújo e Pedro. Aceita a renovação com um detalhe. Em outra ponta, a situação de Gabigol ganhou uma nova novidade a respeito do seu futuro. Como todos sabem, ele deseja permanecer no mais querido do Brasil e abre mão de um contrato de 5 anos. Se o CRF oferecer pelo menos 3 anos e com um aumento salarial de 30%, ele está disposto a aceitar para ficar no Flamengo. O jogador sabe que sua idolatria é muito grande no clube, principalmente com o torcedor. Por mais que a relação com alguns dirigentes ficou um pouco arranhada pelas últimas declarações de ambos os lados, Marcos Braz ainda tem uma boa comunicação com ele e seu empresário. O vice-presidente de futebol flamenguista foi quem apostou na sua contratação em 2019, quando boa parte da cúpula do mais querido do Brasil era contra e, a história não mente, o negócio deu super certo para todos os envolvidos. Gabi tem uma proposta em mãos do Palmeiras, mas não respondeu. Sua meta é terminar o ano bem e pensar na Copa do Mundo de 2026, que é seu principal objetivo na carreira. Lugano coloca Flamengo no mesmo patamar do São Paulo e vai além. CRF titular não vence hoje. Comentarista dos canais Disney crê que Mengão não está acima de patamar do SPFC hoje, especialmente após derrota no Brasileirão Série A. Flamengo atrás do São Paulo? Para muitos especialistas, o Flamengo possui hoje o melhor elenco do futebol brasileiro, quiçá de toda a América do Sul pelo poderio econômico e contratações de peso como de La Cruz no início do ano. A vasta gama de opções do plantel faz Tite se dar ao luxo de rodar o elenco no Brasileirão Série A. A contragosto de muitos torcedores e setoristas, o CRF poupou contra o São Paulo no fim de semana e perdeu por 1-0. Para o comentarista Diego Lugano dos canais Disney e ídolo do SPFC, o fato de o Flamengo ter jogado com uma equipe alternativa não tira o mérito do triunfo tricolor.
O uruguaio vai além: se Tite não tivesse preservado os titulares, o São Paulo também teria vencido. Lugano diz: SPFC no mesmo patamar do Fla. O Flamengo com titulares não venceria o São Paulo. O time apresentou um futebol redondinho. Todo mundo jogou bem, Morumbis lotado. Eu acho que o melhor Flamengo não venceria o São Paulo, afirmou Lugano no programa Resenha da Rodada. Tite não se arrepende da estratégia para preservar titulares para o duelo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira 7, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Mengão venceu na ida por 2-0, no Maracanã. Arrascaeta e Gerson, por exemplo, foram acionados no segundo tempo diante do São Paulo. Pedro e Luiz Araújo estavam suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos. Lesionados, Everton, Cebolinha e De La Cruz também foram ausências no Morumbis. Grande parte da nação condenou a postura de Tite em preservar titulares no Brasileirão Série A. O revés contra o São Paulo fez o rival Botafogo assumir a liderança com 43 pontos, contra 40 do CRF. O Palmeiras acabou ficando para trás e foi ultrapassado pelo empolgado Fortaleza, que derrotou o Mengão no primeiro turno em jogo disputado no Rio de Janeiro. O Leão do Pici está somente a 1 ponto atrás na tabela, mas também com um jogo a menos. West Ham ING comunica ao Flamengo que venda de Lucas Paquetá está descartada. Rodolfo Landim falou recentemente sobre interesse do Flamengo em Lucas Paquetá nesta janela de transferências. Paquetá vai voltar ao Mengão? O Flamengo continua desejando a contratação do meio-campista Lucas Paquetá, atualmente no West Ham. Contudo, a negociação não deve evoluir para um desfecho positivo para os rubro-negros. Segundo apurou Bolavik Brasil, no entanto, o West Ham avisou que não vai negociar o jogador brasileiro em hipótese alguma. Existe consenso nos Amers, como são chamados na Inglaterra, na continuidade do atleta. O clube inglês está confiante de que vai conseguir a inocência do atleta e continua com sua ideia de permanência. Flamengo foi avisado e ainda sonha, mas o negócio está completamente descartado segundo a reportagem. Landim revelou papo com o atleta. Rodolfo Landim falou recentemente sobre o interesse do Flamengo em Lucas Paquetá nesta janela de transferências. Ele confirmou o interesse no jogador e teve um papo com o meio-campista da seleção brasileira. A gente tem interesse no jogador, é óbvio, um jogador criado na Gávea e que tem uma identificação enorme com o Flamengo. Eu estive com ele nessas férias e batemos um papo rapidamente, afirmou o presidente em entrevista ao Charla Podcast. Eu espero que esses problemas com apostas se resolvam de forma positiva, e se isso vier a acontecer, não tenho dúvidas que ele vai encerrar a carreira no Flamengo. A gente tem que ver como as coisas vão evoluir. Precisamos conversar com o West Ham. Alguns movimentos nós já fizemos, mas temos que aguardar algumas coisas, concluiu. A janela de transferências do futebol brasileiro está oficialmente aberta até o dia 2 de setembro. Claudinho, Lucas Paquetá e Marcos Antônio foram alguns dos nomes ligados ao Flamengo nas últimas semanas. Flamengo se concentra em uma única contratação nesta janela de transferências, Claudinho. O possível reforço, que já virou novela, é a prioridade da diretoria, que deixou claro aos que cobram mais contratações os motivos para se concentrar no meia. Marcos Antônio fechou com o São Paulo e não será do rubro-negro. O Claudinho foi dos poucos que topou defender o clube sem temer concorrência. Logo, o Flamengo fez proposta e cogitou pagar caro pelo meia. Os russos não aceitaram a primeira investida. Presidente do Zenit desconhece informação de saída de Claudinho rumo ao Flamengo. Mengão sonha com a contratação do meia com passagem pela seleção brasileira, mas o time russo faz jogo duro nas tratativas. Última cartada por meia nível seleção. Notícias do Flamengo dão conta de que a diretoria encabeçada por Rodolfo Landim e Marcos Braz ainda está em busca de reforços nesta janela de transferências, que fica aberta até setembro. O meia Jorge Mora, do Sol de América do Paraguai, foi alvo do rubro-negro carioca no mercado da bola, mas acabou avançando nas conversas para jogar no Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda. Mas o grande sonho da diretoria segue sendo a contratação do meia Claudinho, do Zenit. Como informou página da Bolavik Flamengo, o mais querido prepara a última cartada com oferta de 18 milhões de euros, 111 milhões de reais na cotação atual, pelo jogador. Porém, o presidente do Zenit, Alexander Medvedev, volta a negar a saída do jogador em entrevista ao site Bob Soccer. Não sei de onde vêm esses boatos de que Wendel e Claudinho estão indo embora para algum lugar, não sei de nada, disse o dirigente. Negócio ainda pode acontecer? Claudinho tem contrato com o Zenit até junho de 2027 e deseja retornar ao clube da Gávea. O jogador tinha volta encaminhada ao Mengão,
mas o presidente Alexander Medvedev voltou atrás e vetou a saída. Porém, o dirigente do time russo afirmou que não veta a venda de nenhum jogador se for um bom negócio. Zenit nunca interfere se houver oportunidade de desenvolvimento de carreira, afirmou Cartola. Nicolás de la Cruz e de Arrascaeta são os principais nomes no meio-campo do time de Tite, mas são constantemente convocados pela seleção do Uruguai e a diretoria busca um novo reforço no setor. Desfalque de peso na Copa do Brasil. Além disso, os jogadores são suscetíveis a lesões. Nicolás de la Cruz, por exemplo, é desfalque por um trauma no joelho direito para o confronto entre Palmeiras x Flamengo pela Copa do Brasil. O treinador Tite já definiu a escalação contra o Palmeiras com 9 mudanças em relação ao jogo contra o São Paulo, pelo Brasileirão. Na vaga do meia uruguaio, o volante Alan pode ganhar chance entre os titulares.